Glória a Deus, irmãos, amém? Olha, é uma bênção nós podemos estar meditando na palavra do Senhor, e é exatamente o que nós vamos fazer nesta hora de culto, nessa hora de adoração. A palavra hoje vai ser uma palavra assim, bem devocional, bem para o coração mesmo, amém? Então feche seus olhos, vamos estar orando nessa hora, orando mesmo, para que Deus venha falar no nosso coração, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que está meio complicado, porque não é um tempo de guerra, não é um tempo de perseguição, mas é um tempo complicado, por quê? Porque tem muita gente que está meio que perdido na fé. E nós somos a noiva de Cristo. E esse livro aqui, ó, A Noiva Triunfante, vem falando sobre a questão ligada aos tempos apocalípticos. Foi escrito por um grande nazareno, né, o filho do pastor Jimmy Kratz, que é o pastor o James Eldon Kratz, é o Eldon Kratz no caso, que é o filho do pastor Jimmy Kratz. Então, é um livro que eu estou lendo, muito bom, ok? A Noiva Triunfante, Eldon Kratz. E nós vamos nessa hora então estar orando, falando com Deus sobre o que Ele tem feito na nossa vida, sobre a forma que Ele tem vivido. Feche os olhos, vamos só orar, porque realmente assim, sentindo Deus no coração, meu Deus maravilhoso. Nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, nesse tempo, nesse dia que Tu nos tem dado, que é um tempo tão precioso contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu estou te pedindo para vir falar conosco, porque Tu não é qualquer um, Senhor. Tu é um Deus tão amoroso, meu Pai. Um Deus que tem estado conosco, um Deus que tem falado conosco. Um Deus tão bom para nós. E nós queremos nessa hora ouvir a Tua voz, de verdade, Tua voz ao coração. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo de uma forma profética para nós. Queremos, Senhor, ser tocados profundamente pela presença santa do Teu Espírito na nossa vida. Por isso, vem, Senhor, sobre nós nessa hora. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja. Vem, Senhor, sobre cada um de nós que estamos ouvindo, assistindo. Para que o Teu reino seja implantado, para que o Teu reino seja uma realidade na nossa vida. Nós não queremos viver de forma mentirosa, de forma fraudulenta, mas nós queremos viver de forma verdadeira a Tua palavra. Viver de verdade o Teu Evangelho. Assim nós estamos orando com sinceridade no coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos. Eu estava aqui conversando com o Senhor e a palavra que veio ao meu coração não é outra senão, é lá em Eclesiastes 9, versículo 8. Eclesiastes 9, 8, que fala assim: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou ler de novo. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amados, aqui nós estamos vendo um conselho, uma direção, uma advertência, mandando-nos tomar cuidado. Então, essa passagem bíblica aqui, ela vem no sentido de tomar cuidado. Então, é alguém mais velho, é alguém mais experiente, é alguém mais espiritual, é alguém que já está alguns quilômetros à frente na sua caminhada de vida, e que está falando então para nós, pequeninos, iniciantes, que estamos começando, vacilantes, meio que enfraquecidos ou fortalecidos, crentes que estão caminhando na fé, crentes que estão começando na fé. Então, essa palavra é para nós. E o tom aqui não é bem um tom de ordem, não é um tom de mandamento, mas é um tom de conselho, mas é um tom de advertência. Então, quando ele diz, falando assim, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, é aquela palavra de carinho vinda da parte de Deus para nós, porque nós somos limitados em um bocado de coisas. Eu pergunto, olhe para a tua vida, estou olhando para a minha nessa hora, eu pergunto, você tem limitações? Você tem defeitos?
Sim ou não? Você tem fraquezas? Sim ou não? Você é 100% certinho em todas as coisas? Sim ou não? Você já está 100% santificado sem nenhum tipo de erro? Sim ou não? Você entende? Nós somos seres humanos limitados, falhos. Nós somos seres humanos que temos algumas limitações. Somos seres humanos sujeitos a pensamentos que não são de Deus. Somos seres humanos sujeitos a desejos, inclinações, que se dermos vazão, ela vai nos levar para a carne, vai nos levar para o mal, vai nos levar para o mundo. Nós somos seres humanos que temos uma natureza espiritual, sim, porque, como diz Efésios, ele nos vivificou, Jesus nos vivificou, conforme ele fala no capítulo 3, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Jesus veio e nos vivificou. Então nós estávamos mortos, nós éramos pecadores, praticantes de pecados, nós estávamos perdidos em nós mesmos. Irmãos, a nossa situação anterior era uma situação terrível. Antes de Cristo, nós estávamos condenados ao inferno, e é para lá que nós íamos. Não porque Deus quisesse nos mandar para o inferno, mas por causa daquilo que estava dentro do nosso coração reinando. Porque o salário de todo o pecado é morte, é separação. Porque Deus, ele não aceita o pecado, ele não aceita conviver com o pecado. Cuidado! Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que Deus não aceita conviver conosco, mas estou dizendo que Deus não aceita viver com o pecado. Então, onde o pecado está, em quem o pecado estiver, ou seja, Deus quer eliminar o pecado. Deus vai condenar o pecado à morte. Não é o pecador, mas é o pecado à morte. E o pecador acaba indo junto com o pecado para esse lugar de morte, porque o pecado está habitando dentro desse pecador. Então Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus vai mandar o pecado para o inferno. Deus não vai mandar nenhum pecador para lugar nenhum. Deus vai mandar o pecado para o inferno. Deus vai condenar o pecado à morte. O salário do pecado é a morte. Então, onde o pecado estiver, em quem o pecado estiver, essa pessoa ou este lugar, ou seja lá o que for, vai ser condenado à morte. Por causa daquilo que está dentro, por causa da essência que está dentro dessa pessoa, ou dentro desse lugar, ou enfim. Então, a nossa condição anterior era uma condição de morte. Não porque Deus queria matar ninguém, mas a nossa condição era de morte por causa do pecado que estava em nós. Então, quando em Efésios diz que Jesus nos vivificou porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele está querendo exatamente dizer isso, que devido a estar sendo dominado, regido pelo pecado, então todos aqueles que são regidos pelo pecado estão já em estado de morte, julgados com o pecado. Ou seja, vai receber como salário do pecado que está em si, a morte. Então, como disse, Jesus nos vivificou, porque nós estamos mortos em delitos e pecado, quando diz que ele nos assentou em lugares celestiais, quando diz que ele nos deu autoridade, significa então que nós que estávamos mortos, fomos vivificados. O pecado que havia em nós, o pecado reinante que havia em nós, a culpa por esses pecados que havia em nós, foram retiradas através da regeneração. Foram purificados através da justificação. E essa inclinação foi modificada através da natureza de filhos por adoção, que agora nós somos filhos adotados de Deus. Então, uma vez regenerados, tendo essa mente transformada, não mais uma mente onde o pecado reina, uma vez justificado, tendo as nossas culpas perdoadas, e uma vez adotado, sendo a nossa natureza carnal agora modificada para a natureza divina, então, irmãos, essa é a nossa realidade sobre a face da terra. Não acredite em outra coisa. Quando a palavra nos diz que Satanás é o príncipe deste mundo, quando diz na palavra que ele é o pai da mentira, Satanás é o pai da mentira. E durante muito tempo, durante muitos anos, irmãos, muitos de nós vivemos na mentira. Durante muito tempo, muitos de nós vivemos sem esperança, vivemos tristes. Muitos de nós vivemos presos em pecado, dizendo não tem jeito mais para mim. Muitos de nós vivemos presos, tipo eu sou fraco, eu não consigo, eu não vou chegar.
Muitos de nós vivemos em manias, em vícios, em coisas que prendiam a nossa vida, dizendo, olha, jamais serei liberto disso. Outros dizem, para mim não tem solução, estou num beco sem saída, isto não tem jeito. Outros falavam, eu não mudo, nunca vou mudar. Mentiras de Satanás. O pai da mentira enganou muitos de nós durante muitos anos. Mas um dia, nós olhamos para Deus e fomos iluminados. E agora os nossos rostos não podem mais ser confundidos. Nós conhecemos a verdade. E a verdade então nos libertou de toda mentira. A verdade nos libertou da mentira. E a partir do momento que verdadeiramente o Filho nos libertou, nós passamos a ser livres dessas mentiras de Satanás. Livres daquelas manias viciosas do mundo. Livres de maneirismos, de mundanismos, de vícios, de pecados. Livres. Fala para você, eu sou livre. Olha para o teu passado. Veja lá no teu passado o que você fazia. Veja lá no teu passado o que você sentia. Veja lá no seu passado o que você praticava. Veja lá no seu passado o que você era. Pastor, eu nasci na igreja. Eu não sei nem que passado eu tive. Irmão, pecador é pecador. Se você nasceu na igreja ou não, não interessa. Você, como a Bíblia nos diz, todos nós nascemos em pecado. Então, quando você olha para o seu passado, você não vê uma diferença? Vê direitinho, irmão. Porque se você não consegue ver uma diferença do seu passado para o seu dia de hoje, eu quero te dar uma triste notícia. Você ainda está no seu passado, sem um hoje de transformação. Vou repetir de novo. Se você olha para o seu passado e não consegue ver uma transformação no seu passado, na verdade você ainda está no seu passado, sem uma transformação. Porque alguma coisa Deus tem que ter feito na sua vida. Alguma coisa Deus transformou em você. Alguma coisa Deus evitou que você fizesse, embora você tivesse grande desejo de fazer. Então a questão não é aceitei Jesus ou não aceitei Jesus, para vocês que nasceram na igreja. A questão é, a partir de quando eu comecei a dominar as minhas raivas, as minhas malcriações, os meus pensamentos profanos, sexuais, malignos, impuros, sujos. A partir de quando eu comecei a dominar minhas tristezas, meus desejos suicidas. A partir de quando eu comecei a ter controle sobre aquela natureza que era ruim, e eu sabia que aquilo era ruim, sobre aquele desejo ruim. A partir de quando eu comecei a ter controle, comece a pensar no seu passado dessa forma. Não é pensar você lá no mundo fazendo besteira e agora na igreja. Nunca fui do mundo, então eu não sei o que... Não, ainda que na igreja, filho de crente dentro de casa, você teve também coisas aqui dentro que ou precisam ou já foram dominadas por Cristo. Então para pensar no seu passado, tanto você que já foi do mundo, como você que é da igreja e tinha comportamento mundano ainda aqui dentro da igreja. Então eu não estou falando de geografia, eu não estou falando de ritual, eu não estou falando de você no mundo e você na igreja. Eu estou falando de comportamento e sentimentos carnais, malignos, diabólicos dentro do coração. E isso todos nós passamos. Só que é o seguinte, quando Jesus ele entra, ele liberta a gente disso. Ele acaba com isso. Na verdade, ele não acaba. Na verdade, ele não extingue. Na verdade, ele só livra de sermos dominados por essas coisas. E nos dá autoridade para não sermos mais dominados, para assumir controle. Então, meu irmão, quando nós conhecemos a Jesus, nós verdadeiramente somos libertos de sermos dominados por essas coisas. E aí, então, a partir do momento que somos libertos dessas coisas, a partir do momento que ganhamos autoridade para dizer não para essas coisas, a partir do momento que de forma sobrenatural o Espírito Santo começa a dominar a nossa vida, amado meu, amada minha, nós precisamos em todo tempo estar em contato com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos em toda oportunidade dobrar o nosso joelho. Não podemos esquecer de fazer isso. Não deixe o seu dia ser corrompido pelas tuas tantas ocupações. Quando fizer a sua agenda, coloque lá em primeiro lugar devocional. Eu vou te mostrar aqui, ó.
Aqui, ó. Essa aqui é a minha pauta do dia. Um monte de coisas que eu tenho que fazer. Eu anotei 14 coisas que eu tenho que fazer. E a número 1, devocional e culto. Devocional particular. Seu culto pessoal. Você sozinho com Deus, cantando, orando, pregando para você mesmo. Você sozinho com Deus. Nós não podemos deixar o nosso tempo ser corrompido pelo materialismo. Nós não podemos deixar o nosso tempo, o nosso dia começar e terminar sem a gente dobrar o joelho. Irmão, nunca faça isso. Eu estou aqui assim tocado, comovido com Deus, porque eu estava com ele ainda há pouco conversando, e ele conversando comigo. E é tão bom ouvir a voz do Mestre, é tão bom ouvir a voz de Deus, é tão bom, irmãos. E quanto mais eu ouço a voz de Deus, mais eu me convenço de que eu nada sou. Quanto mais eu estou com Ele, mais eu me convenço e chego à conclusão: eu sou miseravelmente carente da presença de Deus. Eu sou miseravelmente necessitado da presença desse Deus na minha vida. E eu quero que você também sinta essa sede em nome de Jesus. Eu quero que você também sinta essa necessidade em nome de Jesus. Não uma coisa formal, não uma coisa pesada, não uma coisa arrastada, mas uma comunhão que flui, uma comunhão que te leva a adorar, que te leva a chorar, que te leva a ter sede, intensidade do Espírito. Você entende o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Você entende o que é adorar a Deus com intensidade? Igreja de Jesus, que você venha sentir essa sede, que você venha sentir essa alegria. Sinta essa alegria no teu coração agora, em nome de Jesus. Glorifica o teu Senhor nessa hora. Fecha os teus olhos e glorifica para Jesus. Eu também quero ter essa alegria que o pastor está sentindo. Eu também quero ter esse mover que o pastor está sentindo. Eu também quero ter essa presença, essa alegria, esse gozo, esse viver no Espírito. Em nome de Jesus, fecha teu olho e começa a clamar, e começa a orar, e começa a pedir: Jesus, eu quero isso. Eu quero a tua presença, eu tenho sede de ti. O maior pecado que a igreja está enfrentando nos dias de hoje não é adultério, não é prostituição, não é roubo, não é nada disso. O maior pecado que nós temos cometido como igreja é a falta de sede de Deus. O maior pecado que nós temos cometido é a falta de fome de justiça, sede de justiça. Muitos de nós já não temos mais a vontade de comer do pão da vida que é Jesus. Amado meu, peça perdão a Deus nessa hora. Se você começou o seu dia e não dobrou o seu joelho hoje, peça perdão agora. E diga: Deus, eu estou me arrependendo de não ter consagrado a minha vida a Ti hoje. Se você começou todo o seu dia e não colocou os seus olhos aqui na palavra, peça perdão para Deus hoje, agora. Porque se o meu povo, se o povo de Deus, se o povo de Deus que se chama pelo nome dEle, buscá-lo, Ele se manifesta de forma poderosa. Irmão, chega de culto formal. Chega de formalidade. Chega de coisa sem sal, sem graça. Chega de estar no culto e com conversinha paralela, rindo para fulano do lado. Chega de ficar distraído, com aquele olhar de estou perdido, não sei onde eu estou. Chega disso, irmãos. Chega de ficar só contando as suas fraquezas, as suas derrotas, as suas lágrimas, as suas coisas que você não faz. Chega de ficar contando as suas carnalidades. Levante e lute contra isso em nome de Jesus. Levante e tome uma iniciativa. Agora eu sou um crente de verdade. Estou tomando a posição de ser um cristão verdadeiro. Estou assumindo a minha posição. Tome uma atitude. Tome uma atitude de crente. Por isso que a advertência aqui é tão linda. Deus vem falando: olha, em todo tempo,
Sejam alvos os teus vestidos em todo o tempo. E quando fala vestidos aqui, é vida espiritual. Todo mundo sabe disso. Que está falando sobre a espiritualidade, que está falando sobre a tua consagração a Deus, que está falando sobre o seu coração, que está falando sobre o que você é na presença dele. E vem falando que sejam alvos os teus vestidos. Pureza, santidade, ausência de atos e mazelas, ausência de coisas erradas sendo feitas paralelamente às coisas certas. Aqui está dizendo, sejam alvos, e em todo o tempo, não é às vezes. Chega de montanha-russa. Vamos nos alegrar no Senhor. Por isso ele diz, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca, não somente as nossas atitudes devem ser puras, não somente o nosso estado espiritual deve ser puro, não somente as nossas vestes, a nossa espiritualidade deve ser uma espiritualidade purificada, mas também está dizendo para não faltar azeite sobre a nossa cabeça. E um detalhe, o santo não é aquele que anda apenas com as suas vestes limpas o tempo todo e nunca se suja. O verdadeiro santo é aquele que, se sujar, imediatamente desce no pó e pede perdão. E se purifica. Quando ele vem falando, e sejam alvos os teus vestidos em todo o tempo, quando ele diz em todo o tempo ser alvo vestido, ele não está querendo dizer que os vestidos não se sujaram. Ele não está querendo dizer que essa pessoa não cometeu algum erro. Ele não está querendo dizer que essa pessoa é perfeita. Mas ele está querendo dizer o seguinte, se cometer uma imperfeição, se acidentalmente cair, se sujar com o pecado, então peça perdão, se arrepende e toma uma atitude para que o teu vestido continue alvo em todo o tempo. É isso que ele está falando. Não fique sujo, não fique impuro, não permaneça no pecado, na tentação, não fique caído. E a pior coisa quando a gente cai é que a pessoa cai e ali ela fica com vergonha de voltar para Deus de novo. Cai, fica com vergonha de pedir perdão. Cai, fica com peso na consciência de dobrar o joelho e pedir perdão para Deus. Fica naquele vou pedir, não vou pedir, estou sem graça. A pessoa se suja e fica com medo, com vergonha, sem graça de se limpar. Meu irmão, minha irmã, caiu. Não dê tempo. Na mesma hora, dobra o joelho e peça perdão. Clama pelo teu pai que te chama. Clama pelo teu pai que te ama, que te purifica. Né? Não fique caído, sejam alvos em todo o tempo os teus vestidos. Peça perdão. Se fez alguma coisa contra alguém, vai nessa pessoa e pede perdão. E a pessoa que está ouvindo o perdão do outro, em nome de Jesus, seja humilde o suficiente para aceitar e dizer, eu estou te perdoando. E abrace essa pessoa que está te pedindo perdão. Não seja pedante, não seja altivo. Pelo contrário, desça, seja que nem Jesus. Então, se alguém vem te pedir perdão, em nome de Jesus, diga, eu aceito o seu perdão sim. E abrace essa pessoa e ore com ela, dizendo, Jesus, eu vejo nessa pessoa a tua imagem. Em nome de Jesus. É assim que se faz quando alguém vem pedir perdão para nós. E é assim que devemos fazer quando vamos pedir perdão para alguém. Meu amado, meu irmão, minha irmã, sejam alvos os teus vestidos em todo o tempo e não falte azeite sobre a tua cabeça. Azeite aqui é o Espírito Santo de Deus. Vem dizendo que não pode faltar a presença, a unção, que não pode faltar a operação do Espírito Santo na tua vida. E para que o azeite não falte sobre a sua cabeça, só tem uma forma. É você estar em contato com o Espírito Santo. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não existe esse negócio de Deus se achegará a vós para você se achegar a Ele. A palavra é muito clara em Tiago. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então a atitude tem que partir de você. É você que tem que partir com essa atitude. É você que tem que tomar a atitude de se aproximar de Deus. De dobrar o teu joelho. De clamar o nome dEle. De pegar, vamos cantar hino de joelho dobrado. Vamos levantar de madrugada para orar. Vamos fazer campanha de madrugada, de oração de madrugada. De madrugada o crente vai buscar poder. Então, irmãos, vamos nos despertar. Eu não estou com raiva de ninguém. Observe, não estou sabendo de nada de ninguém. O que está me fazendo estar intenso nessa pregação é porque eu falei com Jesus, Ele falou comigo. O que está me fazendo estar intenso nessa pregação é o amor a Deus, é a presença do Espírito Santo, é porque o azeite está descendo.
É porque eu tenho visto como é importante a gente estar de joelho dobrado na presença de Deus. É isso que está no meu coração nessa hora. Que o meu vestido, que as minhas vestes, que a minha vida espiritual, ela não pode estar suja. Tem que estar limpa. E a presença de Deus tem que estar na minha cabeça. Eu te sinto aqui, Jesus. É tão bom te sentir desse jeito, Jesus. É tão bom, Senhor, sentir a tua presença aqui nesse lugar, aqui dentro. É tão bom, Senhor, saber que não estou sozinho, que esse corpo é templo do teu Espírito, que meu Espírito não está habitando sozinho aqui dentro desse corpo, mas eu estou contigo, Pai. É tão bom estar assim, irmãos. E eu te peço em nome de Jesus. Eu não sei aonde você está agora, nem com quem você está agora, mas dobre o seu joelho e clame ao Senhor como você já não tem clamado há muito tempo. E dobre o seu joelho e busque a face do Senhor enquanto você pode achá-lo. E dobre o seu joelho e clame em alta voz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me enche com o teu Espírito. Jesus, faz coisas maravilhosas na minha vida. Jesus, eu quero sentir a tua presença de uma forma vibrante, viva. Dobra o teu joelho para clamar a glória em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu me rasgo por inteiro, mas faço tudo e venho novamente, Senhor, com esse povo que se dobra diante de ti nessa hora, com esse povo que clama o teu nome, Senhor, com esse povo que está te adorando, meu Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, quem entrou na tua presença, nunca jamais conseguirá viver em outro lugar, nunca jamais conseguirá viver na presença do outro. Vem, Senhor, vem com teu Espírito, habita, alegra esse coração nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, alegra este coração, enche com teu Espírito, batiza com teu Espírito Santo nessa hora o coração quebrantado. Vem com cura, vem com provisão, vem com alegria espiritual, vem com revelação da palavra. Enche este lar com a tua glória, enche este lugar com a tua glória. Senhor, renova dom espiritual nesta hora, renova dons de línguas nessa hora, renova dom de discernimento de espírito nesta hora, renova o dom de amor, de paz, de discernimento nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus, renova o dom de penetrar profundamente na tua palavra e entender coisas que o homem natural não consegue entender. Em nome de Jesus, renova o dom de pregar a tua palavra para aqueles que não conhecem. Renova o amor por aqueles que já conhecem para discipulá-los e aprontá-los. Deus, faz um reboliço nos lares, faz um reboliço nesses lugares, faz um reboliço nesses corações. E assim nós estamos clamando em nome de Jesus, porque quem já pisou no teu santo lugar não pode viver na presença de outro. Meu Pai, enche a tua igreja. Oh, glória, 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 Jesus, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Estamos chegando ao final desse culto. Não tem final. Da glória, 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 não tem final. Oh, glória a Deus. E aí, para o final da pregação, lá na oração antes disso, não vai ter final o culto, não tem final. Só coloca aquele quem já pisou no Santo dos Santos. E aí coloca ele começando baixinho durante a oração, e depois, quando for terminando para o final da oração, deixa ele tocando mais alto e deixa o pessoal orar. Não tem final o culto, deixa o pessoal orar à vontade. Vai o hino até o final, depois de tocar o hino até o final, aí
Aí encerra o culto com o logo da igreja. Bem, né? Deus te abençoe. Nós estamos envolvidos com Jesus, amado. Oh, Jesus Cristo.